Fala pessoal, aqui é o professor Marquinhos do Luther King. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre anabolizantes, né? Tá aí na mídia, nosso grande ídolo Anderson Silva, né? Teve um episódio aí de doping, então a gente vai falar um pouquinho sobre anabolizantes, o que é o anabolizante, como ele funciona, quais são, né, os efeitos dele no organismo, as consequências. Tá certo? Então vamos lá. Anabolizantes, o que são? São hormônios sintéticos, são hormônios fabricados sinteticamente, geralmente a partir de testosterona, o principal hormônio sexual masculino, ou de hormônio de crescimento. A grande maioria é fabricada a partir de testosterona ou imitando sinteticamente a testosterona, o hormônio sexual masculino, que tem como características, né, aumentar o ganho de massa muscular e tudo mais. Ou às vezes também a gente tem alguns anabolizantes feitos a partir de hormônios de crescimento, o GH, né? Qual que é o objetivo? Tratar, originalmente, esses anabolizantes, esses hormônios sintéticos, eles tinham por objetivo tratar disfunções hormonais. Então, pessoas que têm problema de crescimento, problema de desenvolvimento de características sexuais, né? Adolescentes que demoravam muito para engrossar a voz, crescer barba, não ganhar massa muscular e tal. Então, originalmente, anabolizantes, né, hormônios sintéticos foram criados para isso, né? Obtenção do aumento do tamanho de músculos. Opa, aí a gente já está falando, né, numa questão estética, né, ou para alto rendimento esportivo, que aí já é outro, né, outro objetivo, outra coisa que vem depois, né? E também ganho de força física e de resistência, tá? Como eles são encontrados? Existem anabolizantes que são vendidos em cápsulas, né? Você toma ali, comprimidinho, né, orais, e comprimidos, mas a grande maioria é através de injeção mesmo, né? São intramusculares, beleza? Muito bem. Tome cuidado, existe uma diferença entre suplemento alimentar e anabolizante. Suplementos são produtos destinados a suprir carências nutricionais do organismo com características idênticas aos alimentos. Os suplementos alimentares são fabricados por indústrias alimentícias, né? Já os anabolizantes são medicamentos para tratar ou prevenir problemas relacionados ao hormônio masculino, testosterona, hormônio de crescimento, o GH, né? E eles são produzidos pela indústria farmacêutica, tá? Então, ó, outras diferenças básicas, né? A produção, indústria de alimentos, suplemento, indústria farmacêutica, anabolizante. A composição, tá? Os suplementos são feitos de alimentos e extratos de alimentos, os anabolizantes feitos à base de substâncias sintéticas, geralmente imitando hormônios, né? Comercialização. Os suplementos não precisam de receita, os anabolizantes, né, o uso correto deles, né, medicinal, precisa de receita, beleza? Indicação, né? Os suplementos podem ser usados por pessoas saudáveis para a manutenção do melhor desempenho, né, físico. Já os anabolizantes são indicados para quem tem algum problema de saúde relacionado à questão hormonal e tudo mais, tá? As orientações, né, os suplementos complementam a dieta, beleza? Geralmente, obviamente, mesmo os suplementos é legal você ter o acompanhamento de médico, nutricionista para usar os suplementos, né? Já os anabolizantes, né, podem ter contraindicações, né? Não que suplementos nenhum tenha contraindicações, depende do suplemento, mas isso já é mais comum na questão dos anabolizantes, tá certo? E eles necessariamente devem ser prescritos por um médico, tá? Muito bem. Anabolizantes são proibidos no Brasil? Na verdade, né, para uso medicinal eles são permitidos, tá? Então, ó, em dosagens pequenas, eles são indicados para pessoas que sofreram fraturas, né, e ficaram muito tempo sem movimentar e por isso tiveram ali uma perda muito grande de massa muscular, né, uma atrofia de músculos, queimaduras sérias também que podem levar à atrofia de musculatura, né, que fica muito tempo acamado e tal, e diminui, né, perde bastante a massa muscular. Em caso de bulimia, anorexia, né, em caso de doenças terminais também, para ganhar mais massa muscular e tal. Quando as pessoas emagrecem muito, né, de uma forma, por algum motivo, alguma doença e tal, também pode ser indicado anabolizante, né? Pode ser prescrito para idosos que, devido a uma baixa na carga hormonal, pode ter uma perda de massa muscular muito rápida, muito grande, né? Pode ser prescrito para pessoas que têm problemas aí hormonais de crescimento e tudo mais, de ganho de massa, como eu citei antes, né? E na questão do doping, né, que é a questão do uso do anabolizante sem receita médica, né, que não era para ser usado de verdade, né, na questão do doping, as doses usadas, elas são geralmente em torno de 20 a 30 vezes maiores do que usadas para o tratamento desses todos os casos que eu falei aqui, certo? Ações dos anabolizantes.
ele estimula o sistema nervoso, deixando a pessoa agitada. Esse é o primeiro ponto. A maioria dos anabolizantes estimula o sistema nervoso e a pessoa fica agitada, geralmente, né, mais agressiva e tudo mais. Tá certo? As substâncias dos anabolizantes, os hormônios sintéticos, engrossam as cordas vocais, o que torna a voz mais grave. Tá? Em alguns casos, olha o que pode acontecer. A interrupção do uso faz o efeito regredir, né? Mas a voz nunca volta a ser como era antes. Então o que pode acontecer? Tu engrossou, aí a voz, né? Engrossou as cordas vocais, engrossou a voz. Aí tu parou de usar, elas vão começar a diminuir a espessura e a voz vai ficar fininha. E voltar isso é praticamente impossível. Né? Você regredir, você reverter isso é praticamente impossível. Tá bom? Os anabolizantes aceleram a síntese de proteínas que formam os músculos, as miofibrilas e actina e miosina. A gente falou disso na aula ali no Luther sobre tecido muscular. Né? Então, acelera a síntese dessas miofibrilas proteicas, de actina e miosina. Aumenta a quantidade de fibras musculares, né, de miofibrilas nos músculos, na verdade, certo? O que faz com que o usuário possa suportar cargas maiores, exercícios e peso. Né? Então, aumenta, né? Tome cuidado com a interpretação aqui, que eu acho que não foi muito claro. Não aumenta o número de células, aumenta o número de miofibrilas dentro de cada célula. Ou seja, aumenta o número dessas miofibrilas, dessas fibras proteicas dentro de cada célula. Tá? A droga também acelera o metabolismo e aumenta a capacidade de recuperação dos tecidos. O anabolizante ele faz o tecido se recuperar mais rápido. Então o cara consegue ter uma carga maior de treino lá na academia, né, mais forte e tal. E uma coisa interessante, a maioria dos anabolizantes ele tem a seguinte ação. Você ingere proteína, que o teu corpo não consegue absorver, utilizar toda a proteína ingerida, né? Você perde um pouco. Os anabolizantes, eles aumentam o aproveitamento das proteínas ingeridas na alimentação, o que ajuda também nesse ganho de massa. Tá? Como músculo, o coração está sujeito a aumentar de tamanho pela ação do anabolizante. Né? Então o anabolizante aumenta a musculatura, inclusive do coração, tá? Mas nem por isso ele fica mais forte. Na verdade, esse aumento do coração, a gente chama de cardiomegalia, pela ação do anabolizante, pode levar a uma insuficiência cardíaca. O coração muito grande e você não tem força suficiente para sístole ali, né, do ventrículo para bombear sangue e tudo mais, então isso pode ser um problema também. Parte dos anabolizantes circulantes no sangue pode ser convertida em um tipo de estrógeno, um hormônio feminino. Então a questão, né, da feminização do corpo de, né, homens que usam anabolizante pode acontecer porque o anabolizante geralmente é feito à base de hormônio masculino. Então, uma mulher que usa anabolizante, ela tem a tendência de masculinizar seu corpo. Mas num homem, o que pode acontecer? Uma parte desse hormônio que ele, né, coloca para dentro do corpo dele, injetando ou oralmente, no anabolizante, esses hormônios podem ser transformados, convertidos em um hormônio feminino, porque a base é a mesma, né? Eles são esteroides, certo? Tanto o hormônio masculino quanto o feminino. Então, eles podem, esse hormônio masculino sintético que veio no anabolizante, pode ser convertido em estrógeno, e aí leva a uma feminização do corpo. E o principal sintoma dessa feminização, por essa situação aqui, chama-se ginecomastia. A ginecomastia é quando o homem cria mamas, né? Isso pode acontecer, tá certo? Muito bem. A droga mexe na composição sanguínea, aumentando a quantidade de colesterol em circulação no sangue. Então aumenta o risco, né, de uma arteriosclerose, aumenta o risco de hipertensão, né? Isso tudo, doenças cardiovasculares, podem ser desenvolvidas, né, pelo uso de anabolizante. Os esteroides agem de forma semelhante ao álcool, destruindo células do fígado. Essa carga grande de hormônios sintéticos, o teu corpo interpreta como uma toxina, como uma coisa ruim, e que ele precisa metabolizar isso. E essa metabolização, ela é muito complicada, tá? O teu fígado vai ficar sobrecarregado. Então, os anabolizantes, para o teu fígado, eles vão funcionar como uma droga, como álcool, como outras drogas, e você vai despender muita energia, muita força dos hepatócitos, das células do fígado, para metabolizar isso. Então, é um risco grande para o fígado também, que é um órgão essencial, né, que tem muitas funções no corpo, tá certo? O uso prolongado de doses elevadas podem provocar um tipo de hepatite tóxica. Hepatite, né, é uma doença que ataca fígado, que ataca hepatócitos, né, e outros problemas como a formação de nódulos, tumores e a esteatose, degeneração gordurosa, a bile fica mais grossa. A bile, para quem não lembra, ela é uma substância que o fígado produz para emulsionar lipídios. Ela não digere lipídios, mas ela auxilia na digestão, ela facilita a digestão de lipídios. Então, a esteatose é um problema, né,
aonde a bile fica muito grossa e isso vai comprometer também o funcionamento do fígado e da digestão de lipídios lá no intestino. Tá? Muito bem. Um detalhe importante aqui, ó. Quando a gente fala, vai para academia, Marquinhos, aí tem a questão da lesão, né, muscular, uma inflamação que gera esse aumento, esse ganho de massa, esse aumento de massa muscular. Realmente, olha só, o que acontece? Você tem aqui um músculo, tá? Aí, cada cilindro desse aqui, ó, é uma célula muscular, é uma fibra muscular, cada cilindro desse. E dentro de cada, tá vendo aqui, ó, tem uma fibra muscular aqui em detalhe, né? Então tá aqui o músculo, tem vários feixes de fibras, aqui tem uma fibra muscular, ó, aqui o dedinho, tá aqui uma fibra muscular, né? Uma célula muscular. Dentro da célula muscular, o que vai acontecer? Você tem as miofibrilas proteicas, de actina e miosina, lá no sarcômero, né? Olha lá, a aula Luther King sobre tecido muscular, tu vai ter os detalhes sobre isso. O que acontece? Quando você faz força, você acaba rompendo, desfiando essas miofibrilas de actina e miosina. E gera um processo inflamatório. Teu corpo quer recuperar, ele quer fabricar, né, repor essa actina e miosina que você rompeu lá levantando o peso. E também, geralmente, ele faz o que? Ele fabrica mais actina e miosina para reforçar mais. Ele está pensando assim, pô, peraí, o cara está fazendo força, está estourando actina e miosina, vou fabricar mais, ficar mais firme, né, para não estourar tão fácil. E isso vai levando a um ganho de massa. Né? O que os anabolizantes fazem é aumentar essa produção e acelerar essa produção de actina e miosina, dessas miofibrilas que estão dentro das células das fibras musculares, né, para aumentar, para ganhar massa muscular mais rapidamente. Uma outra coisa que os anabolizantes costumam fazer também é reter líquidos dentro da fibra muscular. Então te dá a impressão, né, de um volume muito maior e que na verdade não é uma questão de ganho de força e tal, geralmente porque boa parte desses anabolizantes, o que ele faz? Ele acumula água ali dentro. Então tu fica com o músculo inchado, né? Aumenta o volume, mas não quer dizer que ele aumentou a força. Tá certo? Muito bem. Consequências do uso indevido e exagerado de anabolizantes. Né? Indevido quando ele é usado, né, sem a prescrição médica, sem a recomendação médica. Exagerado é quando mesmo com a recomendação médica, o cara usa mais do que devia. Tá? Câncer no fígado, problemas renais, né? Problemas cardíacos, alteração do colesterol, a gente já tinha citado isso, depressão, porque atua muito no sistema nervoso, esterilidade, acne, né, um aumento nas espinhas, certo? Hipertensão, agressividade e um desequilíbrio hormonal total, tá? Certo? Então essas são as principais consequências do uso indevido e exagerado de anabolizantes. Consequências mais específicas agora nas mulheres, aquelas que eu falei agora há pouco, elas eram gerais. Agora vamos para consequências mais específicas nas mulheres. Tá? Alargamento nos ombros, uma característica masculina dada pela testosterona. Né? A gente tem duas cinturas, a cintura escapular e a cintura pélvica. Né? Homens têm um alargamento da cintura escapular devido à testosterona. E os anabolizantes feitos à base de testosterona sintética, né, e tal, hormônios que imitam testosterona, alargam o ombro nas mulheres. Por consequência, porque alarga o ombro, diminui a mama, né? Altera a voz, a gente falou que eles engrossam, né, as cordas vocais, a voz da mulher fica mais grossa, né? Desregulação do ciclo menstrual, por uma questão, né, de alterar aí a quantidade de hormônios no sangue. Geralmente não, mas muitas vezes as mulheres ficam estéreis e têm tendência a ter câncer de colo do útero e de ovário. Tudo isso pela ação do hormônio masculino que está em excesso no corpo delas. Nos homens, aí tem aquela história de como a gente já tem uma carga muito grande de testosterona, uma parte dessa testosterona sintética que entra nos anabolizantes, chamada estrogênio, hormônio feminino. Então ó, a barba não cresce mais, a voz fica fina, ginecomastia, né, as mamas surgem, né, aumenta o risco de câncer de próstata. Tá bom? Beleza. Aí tem aquela questão, né, Marquinhos, impotência sexual, o anabolizante pode levar isso? Pode, porque no câncer de próstata, né, do lado, pertinho da próstata, tem um nervo que faz a comunicação do encéfalo, trazendo o estímulo, né, de excitação para o pênis, certo? Para o pênis ficar ereto, né, aumentar ali a vasodilatação dos corpos cavernosos, né, encher de sangue para o pênis ficar ereto. Então, se tem um tumor ou um câncer na próstata, esse tumor, essa próstata pode pressionar esse nervo e a mensagem não passa mais. E o cara pode ter a questão da impotência mesmo, tá bom? Então aqui para vocês darem uma olhadinha depois em casa, né? Tudo isso que a gente falou aqui e mais alguns pontos mais específicos dos problemas relacionados ao uso de anabolizantes. Tá bem? Vamos lá.
Aqui eu tenho uma lista também para vocês darem uma olhadinha em casa, né? A gente não vai ficar citando cada um deles aqui, né? A gente tem uma lista dos principais, do nome comercial dos principais anabolizantes, né? Então, anadrol, bolasterona, né? Então, esses são os principais anabolizantes no mercado atualmente, né? Alguns de uso oral, outros injetáveis, mas aqui estão os principais, tá bom? Tem até anabolizantes, as pessoas hoje até usam anabolizantes para animais, para cavalo e tal, e o risco de ser muito grande, a carga hormonal é muito mais forte do que o anabolizante para humano, né? Então, aqui os principais. Doping do nosso ídolo Anderson Silva. Acho que todo mundo, né, ficou surpreso, ele era uma referência, né, mas a situação, né, de recuperação dele, a lesão muito grave e tal, a gente nunca sabe, nunca pode julgar o que, né, se passou na cabeça do cara, o que ele teve que buscar para conseguir se recuperar, mas a realidade, o que a gente vai trabalhar aqui é que em 2 exames ele foi pego no antidoping, né, no sangue dele, na urina dele, né, então quer dizer que o resquício aí que estava no sangue foi metabolizado, 2 hormônios sintéticos, né, 2 anabolizantes sintéticos, a drostanolona e a androsterona, né, tá aqui até um frasquinho, né, da drostanolona, certo? São drogas sintéticas, né, feitas em laboratório, que imitam o efeito da testosterona, não, hormônio natural do organismo, né? Entre os efeitos anabolizantes, essas substâncias são consideradas de efeito leve e moderado. Então, na verdade, né, se você for listar os principais anabolizantes, esses 2 aqui não são os mais fortes, mas também tudo tem a ver com a quantidade, né? O que acontece é que a carga, né, a quantidade de anabolizante encontrada aí nos testes do Anderson Silva foi muito grande, tá? Então, tem a ver, né, por si só, eles não são muito fortes, mas são anabolizantes que em grandes quantidades, né, vão trazer um maior rendimento e tal, e isso é considerado doping, né, porque não vai deixar os atletas em condição de igualdade, né? Então, a gente sabe que quando uma pessoa fica muito tempo sem utilizar um músculo, né, um membro, uma perna, um braço, a perda de massa muscular ela é muito rápida, ela é muito acelerada. Então imagina para o cara, né, que depende de muita potência muscular, ficou muito tempo, né, com a perna ali, teve a cirurgia e tal. Então, obviamente que essas substâncias iriam ajudar ele a repor essa massa muscular mais rapidamente, né? Então, a gente não sabe exatamente, né, dizer como ele usou, né, mas a gente imagina que talvez tenha sido uma saída para recuperar essa massa muscular perdida. A gente sabe que a questão do doping ela está muito presente em alguns esportes, né? Em alguns esportes até pouco tempo ela era liberada, como no beisebol nos Estados Unidos, né? O doping era liberado até pouco tempo. Então a gente sabe que está muito presente e que muitas vezes os atletas usam e conseguem mascarar esse doping, né? O antidoping ele claro cada vez mais eficiente, cada vez mais tecnológico e tal, mas muitas vezes os atletas usam, né, o doping, fazem uso de anabolizantes e conseguem mascarar, né, mas às vezes acontece, né, de serem pegos e a verdade é que, né, para que o esporte seja limpo, seja disputado em condições de igualdade, é legal que cada vez mais mesmo isso seja, né, repreendido, né, para que a gente consiga ter um esporte limpo aí em todas as modalidades, tá bem? Pessoal, olhem o site do Luther King, tem muita aula legal lá, vocês vão gostar, né? Isso aqui é só, né, para dar um gostinho para vocês. Acessem o site, lá vocês vão ter aula sobre diversos assuntos, todas as disciplinas, né? Vocês não vão se arrepender. Um grande abraço a todos.